Irmãos queridos, vamos então à exposição da palavra de Deus. Quero te convidar a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 21. Efésios 6, 21. Nós vamos fazer a leitura do verso 21 ao verso 24. Efésios 6, do 21 ao 24. Na noite de hoje eu quero falar sobre desanimados na fé. Quantas vezes nós nos sentimos desanimados por diversos motivos? Às vezes por motivos espirituais. Você não está tão bem assim na sua vida com Deus como você esperava. Às vezes você está desanimado por uma questão de saúde. Há alguma questão aí no seu corpo, na sua saúde que não vai bem. Isso lhe dá desânimo, está faltando vitamina aí. Muitas vezes nós estamos desanimados pelas pressões da vida, pelas lutas que nós enfrentamos. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus, ela tem resposta para os nossos desânimos. E nós vamos ver nessa pequena passagem do verso 21 ao 24, como que Deus nos anima, como que Deus nos sustenta. Talvez você não esteja percebendo a ação de Deus na sua vida, mas isso não significa que Deus esteja parado, inativo, porque algo que a Bíblia fala para nós é que Deus, Ele age. Deus não criou o mundo e foi embora. Ele age, Ele sustenta o mundo pelo poder da sua palavra. E nós vamos ver como que Deus sustenta a nossa vida. Então convido você a ler comigo Efésios 6, do 21 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Verso 22, foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar e pedir para que o Espírito Santo nos ilumine e fale poderosamente ao nosso coração. Pai Santo, Pai bendito, obrigado a Deus por este tempo de culto, de adoração ao Senhor, de louvor. E clamamos agora, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Teu Santo Espírito nos ilumine agora para que possamos compreender as verdades espirituais. Senhor, levanta aquele que está abatido, consola, Pai, aquele que está desanimado, que na noite de hoje possamos ser animados, levantados pelo Senhor. Deus, faça isso conosco. Nós não viemos aqui, ó Pai, para ouvir homens, nós viemos aqui para ouvir o Espírito Santo de Deus, ouvir o Senhor. Por isso, Pai, clamamos, fale ao nosso coração, que saiamos daqui alimentados, e que desta forma o Senhor seja glorificado. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, como eu falei, muitas vezes nós nos sentimos desanimados. Pastor desanima também, viu? Às vezes a pessoa acha que pastor ele tem uma coisa diferente assim, não é ser humano. Nós desanimamos também. Mas algo precioso que nós vamos perceber aqui na palavra de Deus é que Deus não nos deixa sozinhos. Deus, Ele conhece as nossas fragilidades. Deus conhece as rachaduras do nosso coração e Ele nos sustenta de forma concreta. Eu quero enfatizar isso, que Deus nos sustenta, porque por vezes nós somos tentados a achar que depende da gente. Nós estamos desanimados e a gente começa a achar que precisamos nos animar pelos nossos esforços. Mas aqui no texto nós vamos perceber que Deus, Ele sustenta os seus filhos. E há 3 formas aqui que eu quero trabalhar nessa noite. Como é que Deus sustenta a nossa vida? Primeira forma, nós vamos trabalhar: Deus levanta pessoas comuns, do ordinário, do cotidiano, pessoas que são levantadas por Deus para nos animar. Em segundo lugar, Deus nos sustenta através do seu Santo Espírito. A partir do momento em que nós fomos regenerados, o Espírito adentrou o nosso coração, e desta forma o Espírito Santo de Deus, Ele nos molda. E há 3 elementos que nós vamos ver aqui no texto, que o Espírito Santo, Ele nos enche de paz,
Ele nos enche de amor e Ele fortalece a nossa fé. E em terceiro lugar, que nós vamos trabalhar hoje, Deus nos sustenta, sabe como? Gerando em nós um amor incorruptível. Isso aqui é precioso demais. Nós vamos falar sobre esse amor incorruptível que o próprio Deus gera em nosso coração. Irmãos, Paulo escreve essa carta aos irmãos em Éfeso por volta dos anos 60 depois de Cristo. Paulo estava na prisão, e ali na prisão ele precisava de braço. Então ele envia um homem chamado Tíquico como seu colaborador fiel, aquele ministro, aquele que seria enviado para levar as cartas do apóstolo Paulo. Tíquico, esse irmão, levou as cartas aos Efésios, levou Filemon, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu não sei se você já prestou atenção nesse irmão, Tíquico. A gente costuma enfatizar o apóstolo Paulo, que foi o plantador de igrejas, o grande missionário, o pregador aos gentios. Mas, meus irmãos, Paulo não estava sozinho. Aliás, Paulo não conseguiria exercer o seu ministério sozinho. Ele precisou de gente. E uma dessas pessoas que auxiliou o apóstolo Paulo no seu ministério foi Tíquico. E Tíquico, ele é enviado pelo apóstolo Paulo não apenas para entregar uma carta. Ele não fez o papel apenas de um correio, mas ele estava também ali para consolar os irmãos que estavam em Éfeso. Irmãos, Paulo estava preso, estava acorrentado. O futuro de Paulo era incerto. Isso gerava uma certa preocupação na igreja de Éfeso, uma certa tensão. O que será de nós? O que será do apóstolo Paulo? O que será da igreja? Lembrando, meus irmãos, que o contexto aqui é de perseguição, é de oposição aos cristãos. E é tão interessante que Paulo envia Tíquico, e esse envio mostra o cuidado pastoral que Paulo tinha por aqueles irmãos em Éfeso. E eu quero mostrar para você como que Deus, Ele age em tempos difíceis. Talvez a sua vida hoje não faça sentido, talvez você esteja vivendo um momento nebuloso, você não sabe discernir, o que eu faço? Eu quero dizer para você que Deus continua agindo, Deus continua no trono, e Deus não está em crise, louvado seja Deus. Em primeiro lugar, Deus nos sustenta levantando pessoas. Deus levantou Tíquico para animar, para consolar os irmãos em Éfeso. Eu convido você a ler mais uma vez o verso 21 e o verso 22. Paulo escreve: para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Meus irmãos, há muitas pessoas que esperam o extraordinário da parte de Deus. Há muitas pessoas que querem que Deus faça o milagre, o sobrenatural, aquilo que vai saltar aos nossos olhos. Mas Deus aqui no texto, perceba, Ele está agindo de maneira comum, levantando pessoas comuns. Meu irmão, aqui é algo precioso. Não pense que Deus vai agir só de maneira extraordinária. Deus age no ordinário da nossa vida. Você acordou hoje, você levantou hoje, é Deus te sustentando. Deus, Ele pode agir de maneira extraordinária, mas Deus também age no vento tranquilo, na brisa. E Deus levanta uma pessoa comum, Deus usa pessoas comuns para cuidar do seu povo. Tíquico foi esse homem que levou consolo à igreja de Deus que se localizava ali em Éfeso. Quantas vezes, meus irmãos, nós precisamos de Tíquicos, não é verdade? Pessoas que nos consolam, pessoas que nos trazem a boa notícia, que nos lembram das verdades espirituais, coisas que até a gente já sabe, mas no momento difícil a gente se esquece. Deus usa pessoas comuns. Não se sinta inferior,
achando que Deus só vai usar o pastor, que Deus só vai usar o missionário. Não, Deus usa gente simples, Deus usa pessoas comuns, no dia a dia. Por isso, meu irmão, minha irmã, como está a sua sensibilidade no dia a dia? Você oferece consolo para as pessoas que estão à sua volta? Quem são as pessoas hoje que você pode alcançar com um abraço, com uma mensagem de WhatsApp, com uma oração? Chorar junto. Deus requer de nós isso, meus irmãos, que nós consolemos, que sejamos tíquicos. Todo mundo precisa ser um tíquico, mas também a gente precisa de tíquicos na nossa vida. E foi assim com o apóstolo Paulo. Quer ver uma outra pessoa que foi essencial no ministério do apóstolo Paulo? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Paulo, ele menciona um outro irmão, Tito. Diz assim: Deus, porém, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então Tito também é mais uma pessoa comum, levantada por Deus para consolar o apóstolo Paulo. Deus usa pessoas, Deus usa servos. Precisamos nos colocar nas mãos do Senhor para que sejamos usados por Ele. Não espere ficar pronto não, viu, meu irmão, minha irmã? Depois que eu fizer um curso de teologia, sã doutrina, aí sim eu vou ser consolo para as pessoas. De jeito maneira. Deus quer você consolando hoje, animando hoje, abraçando hoje, dando palavras de incentivo, pregando o Evangelho hoje. A graça de Deus é assim, nem sempre a graça do Senhor Jesus se manifesta de maneira sobrenatural, mas muitas vezes a graça do Senhor Jesus se manifesta de maneira tranquila, através de pessoas, de mãos, de palavras. Em tempos de fragilidade, Deus escolhe usar gente comum, mas gente cheia do Espírito Santo, para carregar sua presença até as pessoas abatidas. Essa é a nossa vocação, meus irmãos, como igreja. Nós estamos aqui para consolar, e nós carregamos a única e melhor notícia de todas, de um Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, e nós anunciamos a Cristo Jesus. Isso é consolo, isso é esperança para esse mundo perdido. Meus irmãos, Deus nos fez para caminhar juntos, Deus nos fez para lutar juntos, para perseverar juntos. Imagine que nós somos ovelhas de um rebanho. Se uma ovelha, ela se afasta do rebanho, ela vira uma presa fácil de lobos devoradores. Assim é na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Se você ficar numa bolha do isolamento, a minha vida, eu vou ficar aqui vivendo a minha vida, no meu cantinho, eu não falo com ninguém, eu não preciso de ninguém, tome cuidado, porque você é uma presa fácil. Pare para pensar, se o apóstolo Paulo precisou de gente, quem somos nós? A gente precisa de gente, a gente precisa de abraço, a gente precisa de afeto, a gente precisa de gente para chorar junto, para compartilhar as nossas inquietações. Foi assim na vida do apóstolo Paulo. Agora, em segundo lugar, além do Senhor usar servos preciosos para nos animar, Deus, Ele nos dá a sua própria presença. Eu queria que você olhasse para o verso 23, porque aqui nós aprendemos que Deus, Ele derrama paz, amor e fé para sustentar seus filhos. Diz assim a palavra de Deus: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele encerra a sua carta invocando bênçãos. Ele não faz isso à toa. Ele sabe que o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo caído, um mundo repleto de dores, de problemas, de desafios, de aflições. E nesse contexto aqui de sofrimento, Paulo estava preso, ele invoca a bênção do Senhor. Irmãos, Deus continua abençoando a nossa vida em meio ao sofrimento, saiba disso. E de que forma, pastor, Deus, Ele nos abençoa? Paulo fala da paz. Deus é aquele que derrama da sua paz em meio ao sofrimento.
E a paz que o Senhor dá é uma paz completa. Primeiro, uma paz com Ele mesmo, porque nós estávamos longe do Senhor, nós éramos inimigos do Senhor, mas nós fomos reconciliados por meio da obra de Cristo Jesus. E por conta da obra de Cristo nós temos acesso ao Pai. Nós podemos aqui num culto de quarta-feira nos ajoelhar e orar ao Senhor. Mas também Deus nos dá uma paz em meio às aflições, meu irmão, minha irmã. Não sei se você já vivenciou isso. Quando o Senhor nos enche de paz, você pode estar passando um grande tormento na sua vida, uma tempestade enorme, mas você consegue acalmar o seu coração, aquietar o seu coração. Por quê? Porque você é bom? Não, porque o Senhor derramou a paz sobre o seu coração. Deus, Ele é uma fonte inesgotável, e desta fonte inesgotável nós temos bênçãos para essa jornada difícil da vida. Deus, Ele também derrama sobre nós amor e fé. É o Senhor quem fortalece a nossa fé nos dias difíceis. Por isso que essa é a nossa oração: Senhor, aumenta-nos a fé, fortaleça-nos, ó Deus, para que nós possamos confiar em Ti nos dias mais tenebrosos da nossa vida. Vamos lembrar de Atos capítulo 16, nós temos a história de Paulo e Silas, vocês conhecem muito bem. Paulo e Silas foram açoitados, foram humilhados, foram agredidos e foram presos. E diz a palavra de Deus que à meia-noite eles começam a louvar ao Senhor, cantar hinos ao Senhor. Eles estavam orando. A minha pergunta é: como que alguém que foi açoitado consegue cantar hino para Deus? Consegue louvar o Senhor? Porque essa não é a nossa tendência natural. A nossa tendência natural é reclamar, é murmurar, é se desesperar. O segredo está aqui numa vida cheia do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que coloca louvor na nossa boca. Eu sei de irmãos aqui nessa igreja que estão enfrentando câncer, mas estão louvando ao Senhor, e você fala: como que pode? É porque o Espírito Santo coloca em nós louvor, Ele fortalece a nossa fé, Ele nos enche de amor. Foi esse Deus que transformou uma cela ali com Paulo e Silas. Ele transformou uma cela em um lugar de culto, e Deus continua agindo hoje. Talvez a sua casa não seja o melhor lugar hoje, você está enfrentando lutas, mas ore ao Senhor: Senhor, eu quero ser como Paulo e Silas, está tudo indo de mal a pior, mas eu quero te louvar. Coloca, Senhor, em mim o cântico, coloque em mim o louvor. Deus faz isso, porque a fonte de todas as bênçãos é o próprio Deus. Não importa quão escuro seja o vale que você esteja passando, meu irmão, minha irmã, quão profundo seja o seu cansaço, se é um cansaço físico, emocional, espiritual, eu não sei o quão pesado está o seu coração, mas há um remédio para tudo isso, que é Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para o Cristo ressuscitado, porque a cruz, ela nos trouxe o perdão dos nossos pecados, então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A cruz também nos trouxe uma viva esperança. Significa que a nossa vida não se resume aqui a levantar, a trabalhar, depois dormir. Há uma esperança, há um futuro. A Bíblia nos promete novos céus e nova terra. A Bíblia nos promete restauração completa, e que isso anime o seu coração. Mas você precisa olhar para Jesus, porque se a gente olhar para nós mesmos, a gente afunda, a gente se desespera. Talvez você fale assim: pastor, eu sei que o que me aguarda lá na frente é o céu, novos céus e nova terra, mas pastor, eu estou sofrendo hoje. Meus irmãos, a Bíblia fala que Deus caminha conosco, e que a graça dele nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O próprio Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia, meu irmão. Pastor, mas eu não sinto o cuidado de Deus. Meu irmão, minha irmã, o crente não vive pelo sentimento, porque o sentimento muitas vezes nos engana. Nós vivemos pela fé na palavra de Deus revelada. Então viva pela fé. Tudo
que você precisa, Deus já te deu. Deus já te deu todos os recursos espirituais para você enfrentar esse dia mau. Então confia no Senhor, acalma seu coração, porque Deus nos sustenta. Então guarde isso. Como é que Deus sustenta a nossa vida? Ele envia gente, Ele levanta servos fiéis como Tíquico, como Tito. Como que Deus sustenta a nossa vida? O próprio Espírito Santo trabalha no nosso coração, nos trazendo paz, nos dando amor, fortalecendo a nossa fé. Mas em terceiro e último lugar, verso 24, como que Deus nos sustenta? Deus nos sustenta com um amor incorruptível. Você pode ler comigo o verso 24? A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler de novo? A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é alguém que grifa a sua Bíblia, não sei se tem alguém que costuma grifar a Bíblia aqui, grife esse termo, amar sinceramente. Meus irmãos, sem Jesus, nós até amamos, mas o nosso amor, ele é corrupto, o nosso amor é egoísta. Sem Jesus nós nos relacionamos, mas a gente não se relaciona pensando no outro, a gente se relaciona pensando na gente em primeiro lugar. Mas quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, Deus ele muda o nosso coração, Deus ele muda o mais íntimo do nosso ser, ao ponto de amarmos o Senhor de maneira genuína, de maneira sincera. Irmão, quando nós lemos a Bíblia nos ensina que Deus ele quer ser amado de maneira total, Deus quer ser amado de maneira exclusiva, e Deus quer ser amado de maneira constante. Mas o nosso coração pecaminoso não ama dessa forma. Nós dividimos o nosso amor por outras coisas. É por isso que a Bíblia fala tanto em idolatria. Nosso amor não é exclusivo sem Jesus, muito menos constante. Sem Jesus é capaz de estarmos aqui em um culto, levantando as nossas mãos, dizendo palavras de elogios ao Senhor, mas amanhã nós já deixamos de amar o Senhor. Deus age no nosso coração e Ele trabalha em nós para que o amemos de verdade, com sinceridade. Quando Jesus ele é questionado por um perito da lei, qual que é o maior mandamento? Vocês sabem. O que Jesus fala? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus quer que nós o amemos, que Ele seja o centro da nossa vida. E isso só vai ser possível se o próprio Deus transformar o nosso coração. Você jamais amará o Senhor de verdade pelos seus próprios esforços, mas Deus é aquele que transforma o nosso coração, e Ele gera em nós um amor verdadeiro, um amor sincero, um amor que de fato o Senhor espera de nós. Mesmo quando dizemos amar a Cristo, esse amor pode ser instável, esse amor pode ser moldado pelas emoções, pelas circunstâncias, pelo orgulho, pela busca de benefícios. Mas quando nós somos alcançados pela graça do Senhor Jesus, nós amamos o Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, não porque nós temos um interesse. Nosso objetivo é glorificar a Deus. Quer ver um versículo que nos prova isso, que não somos nós que geramos esse amor? Nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa é de Deus, o toque da graça é do Senhor, é Ele que trabalha no nosso coração. Certa vez eu li uma história que retrata muito bem o que é um amor sincero e o que é um amor fingido. Havia um homem que cuidava de flores, e ele tinha ali no seu jardim as flores mais belas, de todas as cores, de todos os tipos. E esse homem, todos os dias, ele ia até o palácio do rei,
e entregava as melhores flores para aquele rei. Era um presente. Ele sabia que o rei gostava de flores. Só que aquele homem, ele entregava flores porque ele estava com um interesse. Ele queria um cargo ali no palácio. Ou seja, a motivação dele não era o rei, a motivação dele era conseguir um cargo. Isso não acontece aqui no Brasil, meus irmãos, não é verdade? Mas aí, um belo dia, passou ali na frente do palácio um camponês, todo sujo, mulambento, como dizem em alguns lugares aí. E esse camponês decidiu entrar no palácio e decidiu falar com o rei. E os soldados permitiram, por algum motivo, a entrada daquele camponês. E aquele camponês entrando ali, falando com o rei, ele disse o seguinte: rei, eu trouxe essa única flor. É a melhor flor que eu tenho, é a melhor flor que eu coletei na minha vida. Eu te entrego essa flor. Na hora o rei se levanta, ele abraça o camponês e diz: eu gostei desse presente porque foi um presente sincero. Meus irmãos, moral da história: Deus ele não se ilude com as aparências. Deus ele não se ilude com a nossa religiosidade. Deus ele conhece o nosso coração. E o que Deus quer de nós é um coração quebrantado e contrito, um coração humilde. É esse coração que Deus espera de nós. E a minha oração é: Senhor, que eu tenha este coração, que você tenha este coração transformado pelo Senhor. Porque é muito fácil, meus irmãos, nós cairmos em hipocrisia. A gente tem esse risco de parecer crente, ter jeito de crente, linguajar de crente, mas o nosso coração está longe do Senhor. Que não seja assim. Que você ore ao Senhor e diga: Pai, que o meu coração seja um coração sincero. Que o meu amor pelo Senhor não seja esse amor corruptível, mas esse amor incorruptível que o Senhor mesmo gera no meu coração. Como que está a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã? Eu quero lembrar você que Deus ele continua presente. Deus não está parado. Creia nisso. Você faz parte da melhor e maior história do mundo, que é a história da redenção, que fala da queda, do pecado que nos afastou de Deus, mas fala de Cristo Jesus, o nosso Redentor que nos resgatou. E essa história ela caminha para uma consumação, e pela graça de Deus nós fazemos parte desta história. Eu quero encerrar com duas aplicações aqui. Talvez você, meu irmão, minha irmã, precisa ser um Tíquico na vida de alguém. Eu queria provocar você a pensar: quem são as pessoas que vivem ao seu redor, que precisam do seu amor, do seu consolo, do seu abraço? Talvez nessa correria de São Paulo, você precisa parar um pouquinho e fazer uma visita, trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento, mandar uma mensagem, um áudio, manda um podcast no WhatsApp, mas manda. Tem pessoas precisando do nosso amor, precisando de amparo, apoio. Talvez você, meu irmão, minha irmã, precise de Tíquicos. Então olhe ao seu redor, perceba. Muitas vezes no momento da dor a gente fica focado ali no problema e a gente se esquece de que Deus está trabalhando. Olhe ao seu redor. Deus te colocou numa igreja, você pode se envolver aqui, você pode procurar ajuda, tem irmãos que vão orar por você. Talvez alguém que esteja me assistindo aqui diga assim: pastor, eu não tenho Tíquico, aonde eu estou não tem consolo, não tem amparo. Pastor, eu estou numa realidade difícil. Eu quero dizer que a presença do Senhor Jesus é constante aí onde você está. Jesus ele continua caminhando conosco, Ele continua nos fortalecendo, Ele está aí. Confia no Senhor Jesus.
Ore mesmo cansado. Cante ao Senhor mesmo chorando. Não espere estar bem para você começar a cantar ao Senhor. Confie no Senhor mesmo sem ver, porque o justo ele vive pela fé. Ame ao Senhor Jesus com esse amor incorruptível, mesmo que o seu coração esteja ferido. Ame o Senhor, porque Ele já te amou. Então, por causa do amor dEle, você pode amá-lo de volta. E quando você começar a sentir um desespero, achar que a sua vida não tem mais jeito, deixa eu te lembrar de uma coisa: se você está em pé, é pela graça de Deus. Não depende de você, não depende da sua performance, não depende de você, meu irmão, minha irmã. Depende do Espírito Santo de Deus. Quando eu sou fraco, é que sou forte. E eu queria fazer uma coisa diferente. Pastor jovem às vezes tem umas doideiras na cabeça, algumas vezes, né? Mas eu não posso ter muita doideira porque nós temos um conselho aqui. Mas eu queria orar por você que se sente desanimado. Você fala: minha vida, pastor, preciso de oração. Eu queria desafiar você a vir aqui na frente. Você que se sente sozinho, você que precisa de um tíquico na sua vida, eu quero orar com você. Não que essa oração vai ser poderosa, não que a minha oração é melhor, mas para você lembrar o seu coração de que você não está sozinho. O Senhor caminha com você e Ele te lembra. Se você está aqui, não está à toa. Eu não acredito em coincidências, só em Jesuscidência. Eu queria orar por você. Vamos ficar em pé? Se você deseja oração, vem aqui à frente. Vamos orar junto. Cadê o pastor Eduardo Lemos? Pastor, venha cá, pastor. Vou pedir para que o senhor ore conosco. É o Senhor quem nos fortalece. É a sua graça, é o seu amor. Agora que esses amados irmãos, pastorzão, pode subir aqui. Esses amados irmãos vieram aqui. Eu queria chamar os tíquicos, alguém para orar um por um aqui, ó. Se você puder, vem cá. Vamos consolar, vamos orar um pelo outro aqui. Todos nós, em algum momento da vida, a gente precisa de consolo, precisa de amparo. Amém. Você que veio aqui à frente e recebe essa oração, saiba que é a oração do povo de Deus. Ore por essa pessoa. Querido Deus e Pai, o teu povo se prostra diante de ti, reconhecendo a tua soberania, a tua grandeza, o teu poder, o teu amor. Ó Senhor, obrigado pelo teu povo, pela tua família, pelos teus servos. Estamos aqui, Senhor, prostrados, agradecidos e ao mesmo tempo pedindo, Senhor, pelos tíquicos nas nossas vidas. E ao mesmo tempo, Senhor, pedindo para que o Senhor nos dê do conforto que o Senhor nos dá, do amor do que o Senhor nos dá.
para reverter este conforto, este amor, sendo nós mesmos típicos a tantos outros, aqueles que o Senhor coloca nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. A tua grande comissão diz de discipularmos, e sabemos que nesse processo discipulamos e somos discipulados. E assim, Senhor, queremos também te agradecer e ao mesmo tempo também pedir pelo teu Espírito Santo, cada vez mais presente, cada vez mais nos preenchendo, enquanto o Senhor nos ajuda a nos esvaziar de nós mesmos. Obrigado pelo teu Santo Espírito, aquele que ilumina na palavra, aquele que nos faz agir segundo o seu fruto, que é o do amor. Um amor incorruptível, um amor sincero, um amor que se dá, um amor que decide, não um amor que espera. Ajuda-nos a amar, Senhor, como o Senhor nos amou. Que amor maravilhoso, Senhor, quão grande Tu és. Ó Senhor, nos despedimos essa noite, certos do que o Senhor nos falou de maneira poderosa hoje, de maneira simples, mas poderosa, assim como o Senhor é. Obrigado, Pai, por esta noite, e que não nos esqueçamos nunca, Senhor, dos típicos nas nossas vidas, dos típicos que devemos ser para outros, do Teu Santo Espírito, Senhor, dos qual dependemos para tudo. E, Senhor, daquele amor incorruptível com o qual o Senhor nos amou e com o qual o Senhor nos ajudará certamente a amar tantos outros e assim edificar e crescer a Tua igreja. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Abençoe o Teu servo, sua família e toda essa igreja. Assim oramos, tão agradecidos, louvando o nome do Senhor Jesus. Amém.